Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso gratuito de Direito do Consumidor, continuando a falar ainda das práticas abusivas. Na última aula nós vimos o artigo 39, que trouxe um rol bem extenso do que o Código de Defesa do Consumidor considera como cláusulas abusivas. E agora vamos aos artigos 40 e 41 do Código de Defesa do Consumidor, que vão dar continuidade ao assunto, tá bom? Peço a você que se inscreva no canal desde já, se você não é inscrito. E se você se interessa por conteúdos jurídicos, para saber sobre seus direitos no dia a dia, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque toda vez que eu soltar vídeo novo aqui, vocês vão ficar sabendo. E em relação a este vídeo em específico, peço a vocês que, se de coração vocês gostarem, vocês deixem o seu like. Se vocês não gostarem, podem deixar o dislike sem problema nenhum. Comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo. E também compartilha com pelo menos uma pessoa. Como eu sempre digo aqui, não guarde conhecimento para si. E a minha cadeira rangendo aqui. Mas nada que me impeça de gravar a aula para vocês. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor, acompanhe aí na tela de vocês. Diz o seguinte, lá em cima: o fornecedor será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Tá falando aqui da obrigatoriedade da entrega do orçamento. Você vai levar um produto para assistência técnica, por exemplo, mas passou da garantia, então você vai ter que pagar pelo conserto, ok? Para isso existe uma coisa chamada orçamento, para você ter uma noção de quanto que vai custar esse conserto, para saber se você tem condições de pagar ou não, tá? Então tem que ter o prévio orçamento, tá? Para que o consumidor faça esse balanço financeiro e julgue o que é melhor para si, ok? Vamos ao parágrafo 1º aí do artigo 40, um pouquinho mais abaixo. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado do seu recebimento pelo consumidor. Então, fez o orçamento, prazo de validade mínimo daquele valor ali, 10 dias, salvo estipulação em contrário, tá? Se tiver alguma disposição específica em relação a esse prazo, vai valer a disposição específica, ok? O parágrafo 2º vai dizer o seguinte, e agora que eu reparei que o ventilador está ligado, eu não sei se vocês estão ouvindo. Pronto, voltamos agora com o ventilador desligado. Caso vocês estejam tendo dificuldade de ouvir, eu gravo um outro vídeo, tá? Eu tiro esse e gravo outro, tá? É porque tá um calor do cão aqui no Rio de Janeiro. E eu tô aqui de blusa preta, né? Pois é. Parágrafo 2º vai dizer o seguinte. Acompanha aí. Uma vez aprovado pelo consumidor, ou seja, o consumidor dando o seu aceite, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. O que... Pera aí, deixa eu só ajeitar aqui, porque a câmera tá meio torta. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse orçamento feito já é considerado oferta, tá? Quando a gente aprende lá no Código Civil sobre oferta, tá? É justamente que a oferta obriga as partes, né? Então, aqui o CDC traz uma disposição específica
para as relações de consumo no artigo 40, parágrafo 2º. Então, levou, fez o orçamento, tá válido? Então, esse orçamento obriga os contratantes, tá? Tem exceção? Tem. Acordo de livre negociação das partes. Se as duas partes quiserem, esse valor pode ser alterado, tá? Mas tem que ter acordo de livre negociação, tá? E as duas partes têm que querer. O parágrafo 3º vai dizer o seguinte: e se não quiser? Bom, vai ficar o valor que foi orçado anteriormente, tá? O parágrafo 3º, voltando, diz o seguinte: o consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços ou de terceiros não previstos no orçamento. Isso aqui é importante, eu vou repetir. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio, tá? Então, quem vai se responsabilizar por isso é o fornecedor. É aquele que vai executar o serviço, tá? Se por um acaso aparecer um problema, ele tiver que contratar um terceiro para que isso seja resolvido, a responsabilidade é toda do fornecedor, tá? Esse ônus não pode ser repassado para o consumidor em hipótese nenhuma. Para terminar, vamos ao artigo 41 do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou até subir um pouquinho mais aqui. Deixar aqui no meio, isso. O artigo 41 que vai dizer o seguinte. Diz o seguinte o artigo 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena de, não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha o desfazimento do negócio sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Tá? Então, uma disposição específica para os serviços que são sujeitos a controle ou tabelamento de preços. Tá? Quando você tem um órgão ali fiscalizando, né, quanto que deve ser cobrado por cada serviço, tá? Então, é uma exceção, vamos colocar assim, uma flexibilização ao contrário da liberdade econômica, tá? Da liberdade aí de contratação entre fornecedores e consumidores. Certo? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, apesar das intercorrências, né? Essa questão de tempo, até eu arrumar uma iluminação melhor, um microfone, com cancelamento de ruído, enfim, um editor de vídeo. Então, vamos com o que temos. Vamos com o que temos. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo e do canal. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa e, repetindo, reforçando na verdade, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações. E você que já está inscrito, verifique se você continua sendo inscrito, tá? Porque às vezes você pode ser desinscrito, se é que essa palavra existe, pelo YouTube, tá? Eu não interfiro nessas coisas, tá? Mas às vezes o YouTube pode te desinscrever. Então verifica se você continua inscrito, caso você tenha se inscrevido, pelo amor de Deus. Bom, se essa palavra não existe, eu vou patenteá-la agora. Abraço, fique com Deus, bons estudos e até a próxima.